A Luísa Mel fala pela primeira vez sobre a expulsão do Instituto de Proteção de Animais que levava o nome dela. A apresentadora e ativista revela que teve graves problemas de saúde durante essa crise. E Luísa Mel desabafa também sobre outras polêmicas, como a acusação de roubar o cachorro da mulher da mansão abandonada. Uma cirurgia indesejada. Quando eu acordei, ele tinha feito uma plástica no meu umbigo e uma lipo nas minhas axilas. Depressão. Eu todo no chão e eu assim, pesando 45 quilos, sabe? Divórcio. Eu tô internada de novo, tive outra convulsão. 2 internações. Eu lembro de uma médica falando pra mim, você tá entendendo que você podia ter ficado com metade do seu corpo paralisado para sempre? Cancelamentos na internet. O que eu fiz para despertar tanto ódio? E a ameaça de perder a Associação de Proteção Animal que ela fundou e ajudou a sustentar por 8 anos. É aí que foi que começou o pesadelo da minha vida. A apresentadora recebeu com exclusividade o Domingo Espetacular no apartamento dela, nos Jardins, área nobre de São Paulo, e abriu o coração, sem medo de tocar nas feridas. Eu prejudiquei minha vida. Se não tivesse meu filho, assim, eu não estava mais aqui para contar essa história. Luísa era o nome de uma avó, Mel, por causa do pão de mel que ela vendia na infância no bairro Bom Retiro, região central de São Paulo. Foi assim, então, que a Marina Zatz de Camargo se tornou a Luísa Mel, a influenciadora pet mais conhecida do Brasil. E eu não sei se eu posso falar isso, mas muito amada por uns e também muito atacada por outros, né? Sim, pode falar isso. 21 anos de trabalho renderam a Luísa Mel uma popularidade invejável. 4 milhões de seguidores. Nem todos amorosos. Você recebe muito ódio na internet? Tem muito hater, muito julgamento, muita pedrada? Muita. Muita. Às vezes é assustador, porque eu já recebi muita ameaça de morte. E a internet hoje em dia tem essa coisa, às vezes nem foi uma coisa que eu falei, isso que vai virando, as pessoas estão falando que eu falei aquilo, não é aquilo que eu quis dizer, e quando você vai ver, já tem um monte de gente xingando, desejando que você morra. Eu tenho um filho de 8 anos que outro dia viu algumas coisas e fica muito mexido, né? Porque... Viu na internet? Não tem como você, hoje em dia, não tem como você segurar tudo. E aí ele veio e muito, muito magoado, como as pessoas falam isso, quer que você morra, minha mãe. No ano passado, com o caso da casa abandonada de Higienópolis, você foi lá, participou do resgate de animais e foi muito julgada. Luísa foi acusada de se aproveitar da visibilidade do caso para se promover. A polícia tem um mandato para entrar, né? E aí chamaram a gente porque tinha desconfiança de ter um gato aí dentro. A casa abandonada já tinha se tornado ponto turístico de curiosos quando ela participou do resgate de cães com a polícia. Quando eles me ligaram, eu achei que era só eu que ia. Quando eu cheguei lá, que eu vi que tinha um monte de imprensa. Vocês querem tirar tudo de mim! Querem tirar tudo! Acho que as pessoas ficaram muito mais abaladas. De eu estar ali mostrando alguma coisa do que uma pessoa que escravizou outra por 20 anos, fugiu, nunca pagou por esse crime, não vai pagar. Mas a popularidade tem seu lado bom, que Luísa experimentou ao fundar em 2015 e manter ao longo dos anos o Instituto Luísa Mel, uma associação de proteção animal para resgatar bichos em situação de maus tratos. Como eu sempre tive muitos seguidores, as pessoas, não, a gente quer ajudar. E as pessoas doavam e cada vez eu fui aumentando, eu sou sem limite. E eu fui aumentando, construí um hospital veterinário particular, de primeiro mundo. Foram quase 8 anos de trabalho, milhares de animais resgatados. Eu sou a pessoa o quê? Que capta o dinheiro, que faça publicidade, que leva os artistas, né, que traga os patrocinadores, que dou a minha imagem gratuitamente para fazer publicidade em troca de ração, por exemplo, para o Instituto. Luísa chegou a salvar um bezerro das queimadas do Pantanal. Eu amamentei ele, não tem muito para ele ficar de pé, e aí de repente eu não posso mais ver. O bezerro Benjamin é só um dos animais que ela não consegue mais visitar. Luísa também não conta mais com a estrutura do Instituto para fazer os resgates.
Em abril, o Instituto trocou de nome, né? Deixou de ser Instituto Luísa Mel e passou a ser Instituto Caramelo. Isso foi um processo decidido em conjunto, em comum acordo? Como é que foi essa mudança? Olha, infelizmente, isso já vinha se arrastando desde o ano passado. Foram coisas inacreditáveis que eu passei, assim, nos últimos anos da minha vida. Os desentendimentos começaram depois que Luísa foi internada em maio de 2022. Fui internada ontem, tive uma convulsão. Eu caí no chão, baixei minhas costas. Eu estava também sob um nível de estresse altíssimo, porque assim, que eu te falei, foi crescendo e chegou num ponto que eu falava assim, não, agora, né, porque assim, porque o problema sou eu tenho que arrecadar mais, tenho que arrecadar mais, tenho que arrecadar mais, nunca tá bom, você começa a entrar num desespero, né? E aí eu tive a primeira convulsão, que eu fiquei internada no hospital. E aí eu realmente perdi um pouco o controle, porque eu estava doente. Não, assina aqui. Luísa conta que assinou documentos sem saber do que se tratava. E aí, logo que eu melhorei, meu médico, né, me deu a primeira alta, eu já falei, não, deixa eu olhar tudo de novo. Eu quero olhar esses contratos que foram feitos nesse momento. Eu falei, não faz sentido. Até aquele momento, Luísa era presidente do Instituto, como revelam estes documentos assinados por ela. Continuei presidente da diretoria, só que tinha que tudo se decidir junto, meio que por votação. E aí começou realmente o inferno. Meses depois, Luísa sofreu uma nova convulsão. A vida pessoal de Luísa também precisava de um resgate. Em 2021, ela enfrentou um divórcio pouco depois de uma cirurgia traumática. Ela conta que foi sedada para um procedimento estético simples com um dermatologista, mas acabou sendo submetida a uma lipoaspiração nas axilas e na barriga. As cicatrizes existem até hoje. Mas é tão absurdo pensar que ele quer fazer um procedimento no seu corpo e pede uma autorização para o seu marido. Ele não te pediu, ele não te consultou. Não, e ele falou, não, vai ficar muito melhor, ela tem muita gordura. Quando eu acordei, ele falou isso pra mim, não, eu te tirei um bifão, você tinha muita gordura aqui, não dava. E eu, sabe, você tá ainda meio anestesiada. E do umbigo, seu umbigo já tava de velha. E isso me causou um problema muito grande de autoestima, então eu também não conseguia me relacionar com nenhum homem. A crise na vida pessoal já estava instalada quando os problemas no Instituto se agravaram. Mas você foi traída por alguém? Fui muito traída, né? Porque eu peguei coisas absurdas. Não adianta, vocês podem falar, é louca, eu não sou louca. E aí eu me afastei um pouco, quando eu fui voltar, eles falaram pra mim, olha, a gente conseguiu doações, a gente doou muitos cachorros no evento de adoção, a gente já tem milhões de seguidores nas redes sociais, a gente já tem os artistas que nos seguem, a gente não precisa mais de você. Luísa afirma que nunca ganhou dinheiro pelo trabalho no Instituto. Nada. Muito pelo contrário. Durante 6 anos eu usava o motorista do meu ex-marido, a gente que punha gasolina, o meu ex-marido fez muitas doações. Estes são alguns dos comprovantes de transferências bancárias que o então marido de Luísa, Gilberto Zaborowski, fez ao Instituto em 2018, 2019 e 2020. Ao todo, R$20 mil. As pessoas, do que eu vivo? Eu tenho imóveis que eu alugo, tenho dinheiro desde a época da televisão que eu guardei. Então, assim, muitas coisas que eu fazia publicidade, eu dava para o Instituto. Mas as publicidades do Instituto, eu fazia de graça para o Instituto. Em nota, o atual Instituto Caramelo afirmou que as desavenças começaram quando Luísa, após seu divórcio, passou a exigir ter ganhos financeiros pessoais nas parcerias do Instituto. O texto informa ainda que Luísa segue até o momento como associada, mas em processo de expulsão por falta grave e falsas alegações contra o Instituto e contra seus dirigentes. Nome, imagem, credibilidade. Tudo que Luísa emprestou ao Instituto nos últimos anos agora pertence só a ela novamente. Eu sou outra pessoa hoje em dia, muito mais madura, muito mais sofrida também. Mas o sofrimento, ele te amadurece, ele te modifica. Então, hoje eu tô namorando de novo, eu já voltei a gostar, me respeitar. Qual que é o próximo desafio? Qual é a minha lição nisso? O que eu tenho que me tornar melhor?